O elemento terra, bom, a gente mora num planeta que a gente chama de Terra. E terra é uma coisa sólida que dá sustento, dá amparo para a gente. Às vezes muito sólida, assim, ela fica muito denso, assim, às vezes a gente tenta colocar a mão na terra e ela resiste, ela não se entrega com muita facilidade. Então ela é muito receptiva para algumas coisas, é muito resistente para outros. Depois que ela fica muito torrada pelo sol, é tipo varrido pelo vento, é lavado pela água, pela chuva, ela se fecha. Então a Terra ela oferece desafios para lidar com ela, para você entrar nela, mas no mesmo tempo, na hora que você entra do jeito que ela aceita, ela é acessível a todos os seres, que é muito incrível, é muito democrática, ela é Terra. Eu acho que o ambiente é fundamental na percepção e na relação que as pessoas estabelecem consigo mesmas, né? Quer dizer, o estado de espírito que elas estão, como elas se comportam, e com as outras pessoas em volta também. A paisagem é feita do elemento terra. Aí tudo acontece dentro disso. Cada pessoa tem uma imagem diferente. Aí o início disso é criado quando a gente nasce num canto. Então, é a quantidade de horizonte, a intensidade de luz, assim, a presença do vento, a presença da água. Todos esses elementos em cada paisagem, elas têm dosagens e quantidades diferentes. É uma dança, é um palco. Nasce num ambiente e a gente tem, um certo tanto de ferramenta que a gente aprende, assim, de repente, como eu uso uma analogia, assim, são cores, como um lápis de cor, talvez a gente tem poucas cores na caixa. Aí a gente aprende a se divertir, a misturar e usar elas até seu máximo, assim. Ou pode ser muitas, assim, tem gente, assim, os povos indígenas. Aí nasce com, uma caixa de cores, assim, depende daquelas mega caixas que tem 2 camadas de lápis de cor. Qual é a dimensão simbólica, qual é a dimensão subjetiva que está relacionada com elementos que são elementos concretos, ou elementos físicos, ou coisas reais, e como é que as pessoas interpretam essas coisas, como é que elas recebem essas coisas, qual é a imagem que é trazida para as pessoas. Então, objetos, assim, elas são carregadas do significado, do lugar onde você acha elas. Esse objeto ela só consegue existir porque ela foi criada sobre certas forças do planeta, que são processos milenares, assim, ou bilhões de anos, que formam os objetos. Então, essa é a sua linhagem, é como se fosse a cultura da madeira, aí, do avó, do bisavó, daquela árvore assim que veio daqui, aí foi crescendo devagarzinho, aí nasceu lá. O contato com o material e com vamos dizer, a experiência daquilo que você vai construindo e montando e articulando, ela vai te dando novos caminhos, né? A própria matéria, o próprio material vai te devolvendo. Que
Porque o corpo é totalmente sensorial. Nosso corpo está cheio de memórias, assim, cheio de pontos de nervos que mandam mensagens para o cérebro. Aí quando você experimenta, põe o pé em cima, roda ela como o pé, assim, de repente põe na mão, assim, chacoalha, e deixar a matéria te ensinar. O quanto as coisas aguentam, né? O quanto uma tábua, por exemplo, ela suporta o peso, né? Se ela tá deitada ou se ela está de pé, por que ela se comporta de um jeito diferente, a flexibilidade que a madeira tem. Aí ela começa a poder ter uma comunicação direta com aquele objeto. Aí aquele objeto começa a alimentar elas, parte delas que elas às vezes nem sabem que existe. Aí você começa a acordar a sensibilidade que a gente tem, que está lá, mas geralmente está esquecido, porque a gente treina racional, a gente não treina sensorial. A criança é um orelhão, um grande orelhão. Ela tem a escuta, que ela já se sabe que ela escuta muito a voz da mãe e do pai, que vibra dentro dela. Então ela é muito pronta à vibração sonora. O esqueleto, os nossos ossos, ele vibra no meu ser, né? Então, raras vezes eu sinto meus ossos. Como senti-los? Uma conquista motora vira uma matriz dentro de mim. E essa matriz me leva a outros campos sensoriais. É um território que não termina, de um campo para outro. Então, é muito importante essa vibração nos ossos, para que você diminua a sua força, rigidez, digamos assim, do músculo, e o músculo tenha a função de te deslocar, de você se comunicar. Então, músculos fortes, mas porém muito adaptados às diferentes situações. Para eu utilizar esse corpo como uma ferramenta para eu entrar em contato com o mundo e trazer um alimento para minha pessoa. Então percebo muito assim dos jovens que chegam para trabalhar com a gente e tem uma experiência que é uma experiência muito voltada assim, para coisas que estão dentro de uma visão daquilo que é o corriqueiro do dia a dia. Computador, todo mundo trabalha no computador, isso todo mundo sabe fazer e todo mundo está lá, mas parece que o universo está todo dentro dali. E não tem a percepção de que aquilo ali é uma representação de tudo que está fora, né? E a gente tenta simular tudo que está fora, a gente tenta botar ali dentro. Nunca chega num décimo da potência do que o mundo real te oferece. Porque a gente tem uma capacidade incrível de usar a imaginação. A gente tem um arquivo gigantesco de sensações lá. E isso é a fonte da criatividade, é a fonte da autoestima, é a fonte da vida. Quando eu saí do útero da minha mãe numa situação flutuante como um peixe, e ali eu flutuava, e eu senti os apoios, eu passo dessa situação aquática para a gravidade. E as primeiras descobertas que eu consigo, através do meu gesto, é a marcha réptil. Eu rastejo. Dessa situação réptil, eu vou para a situação quadrúpede, que é uma essência de todos os mamíferos. Eu me organizo nas 4 patas. E, finalmente, quando eu chego à vertical, eu sou um pássaro que flutua e tem um campo de visão que vai além da sua própria sobrevivência.